John Bunyan costumava dizer: o caminho para o céu é cercado de espinhos, e quem quiser entrar deve sangrar um pouco. E talvez seja exatamente isso que esquecemos. Vivemos dias em que o evangelho é vendido como conforto, mas Bunyan pregava um evangelho de confronto. Ele não falava sobre uma fé que adormece, mas sobre uma fé que desperta, que sofre, que insiste, que resiste até o fim. Ele dizia que a caminhada cristã não é para os que começam empolgados, mas para os que terminam firmes, porque o céu não é o prêmio de quem tentou, é a herança de quem não desistiu. Bunyan entendia que a fé verdadeira não se mede pelos dias bons, mas pelos dias em que o silêncio de Deus parece maior que a sua presença. Ele conheceu esse silêncio. Viveu preso por 12 anos, não por crime, mas por amor à verdade. E em meio à escuridão do cárcere, ele encontrou uma luz que o mundo não conhece. Uma luz que não vem da ausência de dor, mas da certeza de que o sofrimento nunca é em vão quando é por Cristo. Ele dizia que há 2 tipos de cristãos: os que louvam quando o vento sopra a favor, e os que adoram quando o vento destrói a casa. E Deus, dizia Bunyan, conhece bem a diferença. A fé que não é provada não é fé, é aparência. E o céu, dizia ele, não tem espaço para aparências. Tem espaço apenas para os que amaram a Cristo mais do que o conforto, mais do que a reputação, mais do que a própria vida. Há muitos que desejam o céu, escrevia Bunyan, mas poucos que desejam o caminho que leva até lá, porque o caminho é estreito, é árduo, é solitário, mas é o único caminho onde o amor não se apaga, o único caminho que termina em glória. O problema é que nossa geração quer o céu, mas sem cruz, quer vitória, mas sem luta, quer presença, mas sem arrependimento, quer fé, mas não quer fogo. Mas Bunyan sabia: sem fogo, a fé é fria, e a fé fria não sobrevive à eternidade. Ele olhava para os cristãos da sua época e via multidões de religiosos, mas poucos discípulos. Gente que falava de Cristo com os lábios, mas que o negava com o estilo de vida. E sua mensagem era clara, direta, cortante. O que você ama revela o que você é. E quem ama o mundo mostra que nunca conheceu o Pai. O mundo diz: siga seu coração. Bunyan dizia: mate o seu coração, porque ele vai te levar onde Deus não está. Ele sabia que o coração humano é um campo de batalha, onde o trono de Deus e o trono do ego lutam todos os dias, e cada decisão é um voto nessa guerra silenciosa. Quantos hoje ainda lutam para manter a chama acesa? Quantos ainda choram pelo pecado? Quantos ainda sentem saudade da presença de Deus? Bunyan dizia que a alma fria é pior que o inferno, porque o inferno ainda teme a presença de Deus, mas o coração frio não sente mais nada. Por isso, ele gritava em suas cartas, em suas pregações, em seus escritos: a vida cristã é uma peregrinação, não um piquenique. Quem quer andar com Deus precisa aprender a caminhar cansado, a orar em lágrimas, a servir quando não há aplausos e a seguir quando o caminho escurece. Bunyan morreu sem fama, sem fortuna, sem multidões, mas morreu com algo que poucos têm: um coração em paz, porque sabia que, no fim, o céu não é para os fortes, mas para os fiéis. E essa é a pergunta que ecoa até hoje. Você está apenas caminhando, ou está peregrinando em direção ao céu? John Bunyan acreditava que o maior milagre da vida cristã não é o poder de andar sobre as águas, mas o poder de continuar andando quando o chão parece ter sumido. Ele sabia o que era viver sem aplausos, sem reconhecimento, sem ver nada, e ainda assim continuar crendo. Ele dizia que Deus não mede nossa fé pelos resultados, mas pela resistência. Porque a fé que só crê quando tudo vai bem é como uma vela em um dia de sol. Brilha, mas não prova nada. Mas a fé que continua acesa na escuridão
Essa é a que o céu chama de preciosa. Bunyan aprendeu isso nas celas frias de Bedford. Enquanto o mundo dormia em segurança, ele escrevia o que o Espírito lhe falava, e dessas paredes úmidas nasceu uma das maiores obras da história, O Peregrino. Mas mais do que um livro, O Peregrino era a alma de Bunyan transformada em palavras. Era a confissão de um homem que havia aprendido que o caminho do céu passa pela dor, mas termina em glória. Ele escrevia sobre o cristão que carrega uma carga nas costas, e essa carga é o peso do pecado, o peso das lembranças, o peso das batalhas que ninguém entende. Mas enquanto muitos param no meio da estrada, Bunyan dizia: o verdadeiro cristão não anda pelo que sente, anda pelo que crê. E talvez seja esse o problema de hoje. As pessoas querem sentir Deus, mas não querem seguir Deus. Querem emoção, mas não obediência. Querem o consolo da fé, mas não o compromisso da cruz. Mas o Evangelho nunca prometeu conforto, prometeu presença. E essa presença não é sentida apenas nas vitórias, mas também no deserto, no silêncio, na espera. Bunyan dizia que o deserto é a escola dos santos. É ali que Deus revela quem Ele é e quem nós realmente somos. Porque quando o conforto desaparece, o que resta é a fé. E quando tudo é tirado, é aí que descobrimos se realmente tínhamos Deus, ou apenas bênçãos. Ele via o perigo de um cristianismo que busca coroa sem espinhos, céu sem cruz, fé sem arrependimento. E por isso pregava com lágrimas: quem quer seguir a Cristo deve se preparar para perder tudo, porque só quem perde o mundo ganha o céu. Essas palavras ecoam até hoje como uma espada cortando o orgulho espiritual. Vivemos uma geração que quer o nome de Jesus na boca, mas o mundo no coração. Quer comunhão com Deus, mas não quer conflito com o pecado. Mas Bunyan sabia que não há dois caminhos, há um só. E ele é estreito, solitário, mas cheio da presença de Deus para quem tem coragem de andar por ele. Ele dizia que cada cristão carrega dentro de si dois construtores, um que edifica para a eternidade e outro que constrói castelos de areia. O primeiro usa lágrimas, o segundo usa aplausos. Mas no fim, o vento revelará qual obra permanece. Bunyan acreditava que as tempestades não vêm para destruir os justos, mas para expor os falsos alicerces. E é isso que vemos hoje. Muitos desabando porque nunca aprenderam a se apoiar em Cristo. O templo era bonito, mas a base era rasa. A fala era santa, mas o coração estava distante. E Deus, em sua misericórdia, permite abalos para restaurar o que é real. Porque o Evangelho não foi feito para aplausos, foi feito para transformação. E quem é transformado por Cristo nunca mais vive da mesma forma. Ele pode cair, mas se levanta. Pode chorar, mas não desiste, porque dentro dele há uma chama que o mundo não entende. Bunyan dizia que a fé verdadeira é como o ouro. Quanto mais é provada, mais brilha. E talvez o que Deus está fazendo hoje não seja te punir, mas te purificar. Porque o céu não é o destino dos perfeitos, é o lar dos purificados. Ele escrevia sobre isso com a sabedoria de quem já havia perdido tudo. E ainda assim dizia: Deus nunca tira nada de nós sem a intenção de nos dar algo melhor. Mas o problema é que queremos a bênção sem passar pela fornalha. Queremos as asas, mas sem o vento. Queremos o amadurecimento, mas sem o tempo. Mas o céu não é apressado. Deus trabalha em silêncio enquanto molda corações nas sombras. E Bunyan sabia que a paciência é a arte da fé. Esperar, mesmo quando nada muda. Crer, mesmo quando nada responde. Amar, mesmo quando o céu parece distante. Ele dizia que Deus usa as esperas para nos curar das ilusões. Porque às vezes pedimos bênçãos, mas o que precisamos é arrependimento. Pedimos milagres, mas o que Deus quer é transformação.
E o verdadeiro milagre é quando a alma volta a amar a Deus por quem Ele é, não pelo que Ele dá. John Bunyan terminava suas cartas dizendo: continue andando, mesmo que seja com lágrimas nos olhos, mesmo que o fardo pese, mesmo que o mundo ria, porque quem segue o Rei um dia entrará na cidade celestial. E talvez seja isso que Deus quer te dizer hoje. Não pare. Não negocie sua fé com o mundo. Não apague o fogo que o Espírito acendeu. O céu é real demais para ser esquecido, e o inferno é sério demais para ser ignorado. Bunyan morreu com as mãos encalejadas e o coração em paz, porque ele entendeu que a recompensa da fé não é o ouro, é o próprio Deus. E se a sua alma ainda anseia por ele, isso já é prova de que o Espírito ainda te chama.